Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês no programa Mediunidade Online. Estamos rotineiramente postando vídeos a respeito deste assunto com o propósito de esclarecer aqueles que não têm conhecimento do assunto. Os vídeos não são propriamente dirigidos para pessoas que já têm um bom conhecimento. Procuramos elaborá-los, fazê-los de uma forma simples e, se possível, didática, para que se torne bem compreensível para todos que assistirem aos vídeos. Bom, mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal. Vocês sabem que é a partir de um certo número que o YouTube disponibiliza algumas ferramentas que facilitam, inclusive, fazer transmissões ao vivo, né? Então, conto com a colaboração de vocês se inscrevendo, porque a maioria das pessoas que assistem não estão inscritas, né? Então se inscrevam, cliquem no sininho de notificações e também não se esqueça, após assistir o filme, dependendo se você gostou ou não, em clicar gostei ou não gostei, tá certo? E se quiser, faça um comentário a respeito do vídeo, colaborando para que possamos aprimorá-los cada vez mais. Bom, o que eu gostaria de conversar aqui é a respeito de algumas perguntas que chegaram, né, relacionado com os últimos vídeos. Algumas perguntas tinham mais ou menos a mesma temática. Será que os espíritos existem? Né? E essa é uma pergunta boa. Eu, por um bom tempo, me fiz esta pergunta, né? Até que eu caí em campo para verificar por mim mesmo se os espíritos existiam ou não. Então, esse é um conhecimento que eu posso falar sobre ele. As pessoas podem falar sobre o conhecimento que têm, mas não podemos passar a nossa experiência nem as nossas convicções, porque não convém que você, por exemplo, passe a acreditar só porque eu estou falando ou só porque você leu num livro, mas cai em campo, fazendo suas experiências, né? Eu comecei através de leituras e depois fui participar de reuniões mediúnicas. Como eu era muito jovem, obviamente não estava ali no sentido de verificar, de pesquisar, mas a curiosidade estava atenta, né, para observar. E o que foi me chamando a atenção foram algumas experiências, né, que não correspondiam ao conhecimento dos médiuns. Extrapolava aquele conhecimento. E extrapolava também a possibilidade deles terem captado na minha própria mente. Porque, inclusive, em algumas experiências eu pensava de um jeito e a informação que veio foi de outro, né? E a informação que veio se verificou, né, correta depois, ok? Bom, então eu não pretendo aqui provar que espíritos existem, né? Nem provar que o plano espiritual é uma realidade. Agora, o que eu posso falar é que já tem muita pesquisa evidenciando a realidade da sobrevivência do espírito. Vejam as experiências de quase morte. Aí alguns de vocês podem dizer, mas há cientistas que não corroboram essa hipótese das experiências de quase morte serem o resultado da saída do espírito do corpo. Tem, realmente tem. Alguns acham que é uma explosão de dopamina no momento da morte que proporciona toda aquela experiência. Mas tem relatos que não tem a ver com dopamina, né? Não tem a ver absolutamente. Tem um relato de uma mulher que estava sendo operada
e durante a operação ela sofre uma parada cardíaca e durante vários minutos ficam tentando reanimá-la. E naquele momento ela se vê saindo do corpo e fora do corpo acompanha todos os procedimentos na tentativa de reanimá-la. E ela vê uma coisa que os demais não viram. Os óculos de uma enfermeira naquela azáfama, né, naquela correria para reanimá-la, cai, né, por trás do móvel. E aí ela é reanimada, vai para a UTI, depois vai para o quarto. E no quarto, quando o cirurgião vai visitá-la, ele pergunta como ela está. Ela diz: estou bem, doutor, e foi uma trabalheira para você me reanimar. Aí ele ficou assim: como é que você sabe? Alguém lhe contou? Disse: não, eu que acompanhei tudo. Mas como assim? Aí ela contou, ele disse: olha, isso deve ter sido o efeito da anestesia, né? E aí você delirou. Né? Disse: mas como é que eu sei o que vocês falaram? Ele disse: bom, porque você deve ter registrado e está aí na sua memória. Tá, tudo bem, né? Pode ter sido realmente. Agora, tem o óculos da enfermeira que está por trás de tal móvel. Ela disse: e como é que você sabe que estão procurando os óculos da fulana? Disse: não, eu não sei que estão procurando, mas eu vi quando caíram por trás do móvel quando eu estava fora do corpo. Aí foram lá e acharam. Estava lá. Né? Ou cegos que passaram, cegos de nascença, que passaram pela experiência de quase morte. Então, tem inúmeros relatos. Não vou citar aqui os pesquisadores, Dr. Raymond Moody e outros pesquisadores, porque você encontra isso facilmente. Tanto aqueles que falam a respeito da hipótese da saída do espírito do corpo, da consciência do corpo, como aqueles que, um número menor, acha que aquilo é só efeito da dopamina liberada em grande quantidade no momento da parada cardíaca, no momento em que o indivíduo clinicamente está morto. Né? Ele não está morto no sentido real da palavra, né? Porque por alguns minutos as células cerebrais elas continuam vivas e depois é que morrem. Né? Mas tem pessoas que passam na chamada morte clínica, mais de 10 minutos passaram, né? E depois voltaram sem sequela nenhuma. Né? Na verdade, elas não estavam mortas mesmo, né? Estavam na tal da morte clínica, que se prolongou por um tempo um pouco maior. E depois voltaram sem sequela nenhuma. Então, tem as pesquisas relacionadas com as chamadas casas mal-assombradas, né? Que algumas revelam que ali não tem nada mais, nada menos do que a energia de situações trágicas, dolorosas que ocorreram no passado, e em outros captam a presença de energias dotadas de vontade e consciência. Né? Tem as experiências mediúnicas, as pesquisas com as cartas recebidas pelo Chico Xavier, as pesquisas com reuniões de materialização. Então tem muita pesquisa, né? E se a gente for para o campo das religiões, porque até aqui não estou citando nada vinculado à religião, estava falando a respeito de pesquisas, sem citar fonte, porque vocês podem pegar isso no Google. E não é o meu interesse aqui estar comprovando a realidade do mundo espiritual, mas apenas dizendo que elas existem. Né? E tem as experiências pessoais, familiares, de contato com os chamados espíritos. Qual é a família que não tem alguma experiência desse tipo? Na minha família mesmo tem. Minha avó me contava, né? Um tio meu me contou, minha mãe também, né? Me contou de algumas experiências dela, ou seja, inúmeras pessoas. As rodas de conversa, né, que terminaram sendo levadas para o lado folclórico, as rodas de conversa no interior, mas que elas abordam
a questão da sobrevivência da consciência ao fenômeno da morte. Então, a compreensão é que nós, temporariamente, estamos vestindo um corpo de carne. E o objetivo disso é aprendizado, porque esta não é a dimensão nem verdadeira, no sentido da definitiva, nem aquela, digamos que, a qual nós pertencemos. Nós viemos de uma outra dimensão, ou outras dimensões, porque são diferentes dimensões, e cada um vem daquela onde se situa o seu nível consciencial, vem para cá, assume um novo corpo a partir da concepção, não é na hora do nascimento, né? E nessa mesclagem entre a energia espiritual, a consciência que está voltando, né? E a matéria, o corpo físico, genética e corpo espiritual interagem no sentido da formação do novo corpo. E aí, nesse novo corpo, e na personalidade que começa a sua formação, estão inseridos o mapa da nova existência. Nas questões gerais e principais, não nos detalhes. A gente não nasce com a vida programada, né? Senão seríamos robôs. A gente tem liberdade de escolha, de ação, de movimento. A gente pode mudar para melhor o mapa reencarnatório, ou pode piorá-lo. Né? Ou pode piorá-lo. Quantos espíritos nas reuniões mediúnicas afirmaram que voltaram para o plano físico, né, com a determinação, digamos, de passarem por determinados episódios importantes de aprendizado, alguns apenas com o objetivo de lembrá-los do que vieram fazer aqui, e outros, né, para correção de emoções, de comportamentos, de maneira de pensar. E foram eles que participaram dessa programação. Agora, por que a gente não lembra? Porque se a gente lembrasse das experiências anteriores, não seria um recomeço. Seria uma continuação. E o mais provável é que a gente repetiria ainda mais o modo de funcionar e de pensar relacionado com o ego anterior, com a experiência anterior, principalmente a última. Então, quando voltamos, todo o conhecimento, né, é rechaçado para áreas do inconsciente, tanto pela própria reencarnação, a entrada no novo corpo, como é feito um trabalho para que isso ocorra, para que a consciência venha e o novo ego, a nova personalidade, comece a se formar gradativamente a partir do útero, mas principalmente do nascimento em diante, na interação da consciência que está voltando com o meio ambiente. Meio ambiente é tudo que está à volta dela, mas principalmente as figuras paternas, né, maternas ou substitutas. É pai e mãe que vai favorecendo pela interação afetiva, de boa ou de má qualidade, depende, a emergência, né, daquilo que vem de dentro e vai compor a nova personalidade. Então, a nova personalidade é formada através do material que já vem com o indivíduo, né, mas a interação com pai e mãe. E aí vai se formando. No processo do retorno para cá, aquilo que nós precisamos trabalhar é estimulado, tanto internamente como muitas vezes pelos próprios orientadores espirituais. Porque é no campo da personalidade que está inserida a tarefa que nós devemos cumprir aqui, com o propósito de
continuar evoluindo. A gente não vem aqui para sofrer, né? Agora, nesse nível de vida e pelo nível evolutivo em que nos encontramos, o sofrimento é inerente, ele faz parte da nossa caminhada e nos auxilia a perceber, a compreender a realidade da vida, né? Até que a gente aprenda realmente e pare de brigar com essa realidade, querendo moldá-la ao nosso bel prazer. Então, nós somos consciências, né, evolutivas e somos consciências que estamos para além do berço e da morte, né? E a nossa residência verdadeira é em outra dimensão de vida. Agora, essas dimensões são vaporosas, são etéreas? Não. Para aqueles que habitam nessas dimensões, elas podem se configurar tão densas quanto esta aqui é para nós. Na verdade, elas não são densas como essa. Por exemplo, a gente não pode interferir sobre a matéria do nosso plano com o pensamento e com o sentimento. Mas lá, essa interferência ocorre, tanto que somos nós, espíritos, encarnados e desencarnados, que modelamos o ambiente onde nós vivemos. Existem regiões de sofrimento? Existem, mas elas são criadas pela nossa mente. Tanto nós que estamos aqui no plano físico, como aqueles que se encontram no mundo espiritual. E são regiões onde há muito sofrimento. Não porque tenha que ser assim, mas por conta do nosso nível consciencial, né, e por aquilo que está no nosso campo emocional, afetivo, psicológico, né? Na medida em que vamos evoluindo, obviamente as construções que advêm do nosso mundo interior vão se tornando cada vez melhores, mais belas, né? Mais tranquilas, arejadas, né? Vai ficando bem diferente. A ambiência onde os espíritos mais evoluídos se situam. Imagine os espíritos, por exemplo, do nível de um Francisco de Assis, né? De um Chico Xavier, né? Ou um espírito do nível de um Cristo, de Buda, né? A gente não tem nem ideia disso. Não dá nem para fazer uma ideia como são. Porque são seres que escapam, né, à nossa compreensão de tão evoluídos que são, né, do nível de compreensão que eles já têm. Então, plano espiritual não é uma coisa vaporosa, etérea. Para nós é como se fosse, porque não enxergamos, mas eles nos enxergam. Pelo menos uma boa parte deles, né? Tem alguns deles que nem conseguem perceber o mundo material, né? Mas a maior parte deles, principalmente os mais evoluídos, nos percebem, né? E nós caminhamos lado a lado com milhares, milhões de seres espirituais. E nós não os vemos, né? Porque eles estão num plano vibratório diferente. E aí não os enxergamos. Assim como a gente não enxerga a atmosfera, a gente pode sentir o vento, mas não enxergamos o vento. Assim é com os espíritos. Podemos senti-los, mas a maioria de nós não os vê. Não consegue tocá-los, mas eles estão. Alguns conseguem, pela vidência, vê-los, senti-los mais e até escutá-los, né? A Bíblia está repleta disso. Em outro vídeo vamos falar a respeito da mediunidade na Bíblia. E aí vocês vão ver, né, que aquela história da mediunidade ter sido proibida, primeiro, se ela foi proibida é porque ela é real, né? Mas na verdade ela não foi proibida por Deus, ela foi proibida por Moisés, porque estava sendo usada para um comércio indecoroso com o mundo espiritual, né? Queriam saber do futuro, queriam cooptar os espíritos para os seus negócios, para as questões comezinhas da vida material. E mediunidade não é para isso, nem os espíritos realmente superiores se servem a isso. Então Moisés proibiu, mas quando era necessário, Moisés chamava
os médiuns, que na época eram chamados de profetas, pessoas mais sensíveis, que faziam a intermediação entre mundo espiritual e mundo físico, e através deles consultavam os ancestrais, ou diziam consultar Deus, né? Mas na verdade não era o próprio Deus, eram seres espirituais evoluídos falando em nome de Deus. Pelo menos boa parte deles. Alguns não eram tão evoluídos assim, não, né? Mas tudo isso estava dentro de um planejamento, né, para que aquele povo evoluísse, assim como houve também em outros povos auxílio do plano espiritual. Não pensem que era só entre os hebreus, não, né? Não era um povo privilegiado. Eles é que se consideraram e ainda se consideram, né? E muitos dos cristãos consideram também, né? Mas era um povo como qualquer outro, porque obviamente Deus, sendo esse ser supremo, não tem privilégios, né? Ele gosta de mim, de você, tanto quanto ele ama, protege e cuida da minhoca que está sob a terra, né? Então é um amor incondicional para todos os seres, mas todos estamos submetidos ao processo evolutivo, né? Então eu espero ter ajudado. Se acredito que tenha ficado muito mais dúvidas após a minha fala, né? E alguns talvez achem estranho boa parte da minha fala. Não tem importância. Coloque nos comentários suas dúvidas, o que você pensa, porque não temos que pensar de igual, né? Temos pensamentos, crenças diferentes. Agora, uma coisa que é muito importante é cada um poder verificar a sua crença, né? Verificar a sua crença para ver até que ponto aquilo que a gente pensa é real ou não. E eu continuo fazendo isso, né? E quanto mais faço, mais percebo, sinto, evidencio a realidade do mundo espiritual. Então, um grande abraço a todos.